Pessoal, agora a gente vai falar sobre a segunda parte da unidade 5, que é a repercussão iluminista da América, ok? Agora nós vamos discutir a conjuração baiana. Pelo nome do movimento, a gente já consegue deduzir que ela é semelhante à conjuração mineira, mas é só semelhante, ela tem características muito diferentes, e essa semelhança está no nome. Por quê? Porque ela é também uma revolta, né, uma tentativa de desvincular a região, no caso da Bahia, do governo português. Lembrando que eu tinha falado com vocês que a conjuração é um movimento de rebeldia contra um governo instituído, e por isso ela não é chamada de Inconfidência mais, ok? A conjuração baiana ela aparece nos livros de história com mais dois nomes: a conjuração ou revolta dos alfaiates e ainda a revolta dos búzios, certo? Então, vocês podem ver em algum material esses nomes também. E aí, pessoal, por que eu disse que o nome é semelhante, mas ela é muito diferente? Principalmente pelo fato de que nesse movimento nós temos um envolvimento do povo, certo? Os grandes líderes são trabalhadores, são pessoas mais simples, não são grandes proprietários, no caso das minas, não são grandes mineradores, ok? A gente tem uma exceção aqui que é o médico Cipriano Barata, e que ele vai acabar se envolvendo em outros movimentos de rebeldia no Nordeste. Depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele em outra matéria, certo? E aí, um outro ponto de semelhança com a conjuração mineira é também as condições de vida da população local. A gente viu que havia uma insatisfação contra a pressão portuguesa pela arrecadação de tributos, mas as condições de vida eram muito ruins. Isso também se aplicava à região da Bahia, à capitania da Bahia e, inclusive, à cidade de Salvador. Também havia escassez de alimentos e, no caso de Salvador, houve o que a gente chama de motins de fome entre 1797 e 1798. 1798 já é o ano que a gente considera aí o início desse movimento. O que são esses motins de fome? A gente já falou sobre isso na parte de Revolução Francesa, né? São revoltas isoladas, elas não têm uma organização muito grande, que acontecem em função do momento de fome que a população vive ali. Então, esses motins, elas não são revoltas, elas não são movimentos de rebeldias controlados, planejados. Elas acontecem, elas estouram em momentos específicos e elas acabam, ok? Acontece, né, que alguns homens letrados, inclusive, né, que sabiam ler e escrever, que tiveram acesso a algumas das obras iluministas também, começaram a circular panfletos convocando a população a pegarem armas contra a coroa portuguesa para reagir àquela situação muito ruim, né, aquela situação econômica ruim, aquela situação de pobreza, certo? A situação econômica da capitania da Bahia, pessoal, ela tem um pouco a ver com a questão da produção de açúcar também, ok? A gente sabe que o açúcar brasileiro começou a sofrer uma competição do açúcar antilhano desde final do século XVII, e com isso a produção, a venda de açúcar brasileiro não era mais a mesma, né, se comparada ao início dessa atividade econômica. Mas o Brasil nunca deixou de exportar açúcar. Havia momentos melhores, havia momentos piores. Então, esse era um momento, né, de baixa econômica ligada também à questão do açúcar. Por isso, a população estava sofrendo e quem tinha recursos, quem não tinha, tinha dificuldade até mesmo para se alimentar. Como eu falei para vocês, alguns homens tomaram a liderança e tentaram organizar a população, conclamar a população a reagir diante desse problema. E um desses homens, que é considerado um dos grandes 4 principais líderes do movimento, é Luiz Gonzaga das Virgens, um soldado mulato. Pessoal, isso tem um impacto muito, muito grande, principalmente para a coroa. Por quê? Porque você imagina, na capitania da Bahia, a população de escravizados era muito grande. E aí a coroa pensou: imagina se os escravizados resolverem se revoltar. Imagina se os trabalhadores pobres, livres, né, escravos libertos, brancos, mestiços, resolvem se revoltar. Nós vamos ter um problema muito grande. Então, o fato
de essa conjuração desse movimento ter sido organizado e pensado por um mulato, né, e por um soldado, que é uma patente militar baixa, foi muito preocupante na época, certo? Então, vamos seguir adiante aqui para ver o que aconteceu. Como eu disse para vocês, né, uma das grandes diferenças em relação à conjuração mineira é a origem popular dos revoltosos, inclusive dos líderes do movimento. Eram mulatos e negros, livres ou libertos, trabalhadores em geral e alguns escravos. Pessoal, nessa parte eu coloquei a palavra mulato entre aspas. Por quê? Porque naquele contexto ela tinha, né, dependendo da situação, ela ainda tem um sentido um pouco negativo, ok? Para se referir a pessoas de etnia mista. Então, o ideal é que a gente não use, a gente não precisa se referir dessa forma, mas a gente tem que entender que no contexto ela era utilizada, ok? Propostas, né? A gente viu que a gente conseguiu perceber claramente a influência iluminista nas propostas da Conjuração Mineira e também é possível percebê-las aqui na Conjuração Baiana. Além do mais, pessoal, a Conjuração Baiana ela foi muito influenciada pela Revolução Francesa, certo? A gente sabe que a Conjuração Mineira foi muito influenciada pela independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos da América, e a Conjuração Baiana já teve uma influência maior da Revolução Francesa. Né? A gente consegue perceber e o porquê que uma influenciou a outra, ou porquê que o processo revolucionário francês inspirou os conjurados baianos. Porque a gente sabe que houve momentos, né, em que durante o processo revolucionário francês houve, por exemplo, a República Jacobina, né? O Partido Jacobino se dizia defensor dos interesses do povo. Então, isso inspirou muito a Conjuração Baiana. Pessoal, só para não fazer confusão aí, Conjuração Baiana é 1798 e a Conjuração Mineira é 1789. São números parecidos, a gente não pode confundir, certo? Então, o que eles propunham? Eles propõem a instauração de uma república, como eu comentei com vocês, isso tem traços iluministas, porque para os iluministas a república é uma forma mais justa de governo. O fim da escravidão é óbvio, né? Se a inspiração é de fato iluminista, porque a escravidão é a pior das restrições à liberdade do ser humano. E o livre comércio, que também tem aí uma pontinha de liberalismo econômico, logo está relacionado ao iluminismo, ok? Novamente chegamos ao desfecho do movimento, né? O fim, o que aconteceu no final das contas. Ele não se concretizou, circulou panfleto, os líderes se mobilizaram, né? Nós temos 4 principais aí. Esses 4 principais, todos tinham origem humilde, não eram considerados brancos, ou seja, não eram considerados exemplos da pureza de raça, que é uma ideia muito pesada, muito evidente no contexto colonial. E isso inspirou muito medo, né, nos brancos possuidores de escravizados e na própria coroa. Como eu disse para vocês, imagina uma rebelião que veio da maior parte da população. Ia ser bastante complicado, né? E aí, pessoal, esse medo da revolta de escravizados, que foi acendido aí, que foi remetido na Conjuração Baiana, ele também tem a ver com uma revolta que aconteceu no Haiti. O Haiti era um local onde se plantava cana-de-açúcar, na região do Caribe, e o Haiti era praticamente 97% de escravizados negros, 3% da população branca administrando esses escravizados. E eles se rebelaram, né, e praticamente dizimaram a população branca durante a Revolução Francesa. Por quê? Porque a Ilha de São Domingos, na época, era uma possessão francesa. Então, isso também gerou muito medo entre os proprietários de escravizados na região da Bahia. Dentre as 30 pessoas envolvidas, 4 acusadas foram condenadas à morte, como eu disse para vocês, os 4 principais líderes. Eram 2 alfaiates e 2 soldados, ou seja, 2 trabalhadores. 2 trabalhadores e 2 militares, né? 2 escravizados e 5 mestiços foram chicoteados em praça pública e depois degredados para a África. Esses escravizados mestiços, eles foram chicoteados e a sentença foi 500 chibatadas no pelourinho, né? A gente sabe que o pelourinho, no contexto colonial, ele tinha uma função de
congregar, de juntar tudo aquilo que era público, né? O Pelourinho era um local em que se tornava algo público. Ele foi muito associado aos castigos de escravizados. Por quê? Porque ele era um local do público, que todo mundo viu o que acontecia. Né? Então, essa foi a sentença deles, e ainda por cima, eles foram exilados da colônia do Brasil e degredados para a África. E aí, pessoal, qual é o impacto histórico da Conjuração Baiana? O impacto é o seguinte, como eu disse para vocês, a gente considera aí um primeiro movimento de origem popular no Brasil colonial. Isso inspirou, né, receio por parte das classes dominantes, classes brancas, proprietárias e da própria coroa, que é o governo na época. E isso aconteceu por quê? Porque ela combinou dois problemas, né? Duas reivindicações. A independência, né? Porque, como eu disse para vocês, se o movimento tivesse sido bem sucedido, a gente teria uma república na região da Bahia, separada de Portugal, e as reivindicações sociais contra a pobreza, o abuso e a própria escravidão, certo? Então é isso. As dúvidas vocês podem postar no Classroom ou mandar para o meu e-mail, que eu vou disponibilizar para vocês também. E até mais.